A música tradicional portuguesa tem por vezes algumas canções e algumas letras que são interessantes. E há uma música tradicional portuguesa que começa com o seguinte refrão: cartas de amor. Os irmãos sabem. Cartas de amor, quem as não tem? É uma música tradicional portuguesa bastante conhecida. E de fato é uma pergunta bastante interessante. Quem nunca escreveu ou nunca recebeu uma carta de amor? Mesmo que seja um bilhete, mesmo que não seja uma carta assim muito grande, mas pelo menos uma notinha. É interessante, irmãos, as cartas de amor são uma parte importante da história da humanidade e fazem parte do acervo literário da humanidade, da parte mais valiosa que existe desde tempos imemoriais. A verdade é que, mesmo procurando naqueles documentos mais antigos, nós encontramos cartas de muitos tipos e encontramos sempre cartas de amor. E as cartas de amor são guardadas de uma forma especial porque elas representam aquela expressão mais íntima, mais especial, que alguém em algum momento teve e que lhe deu um valor único. E aquela carta ficou como uma prova eterna daquele sentimento que era muito especial. Mesmo que a sua carta de amor fosse algo que você hoje lendo ficasse um bocadinho ruborizado, não é? Talvez ficasse um bocadinho vermelho, de lembrar-se daqueles sentimentos, daquele momento ou daquela ocasião, mas o fato é que nós as escrevemos. Devo confessar aos irmãos que escrevi muitas. Também recebi muitas. Nem toda a gente talvez tenha tido a experiência que eu tive. Foram mais de 1000. Mas também foram muitos anos de distância. E a namorar à distância tinha que escrever cartas. E foram 8 anos, então deu para escrever muita carta. Mas cartas de amor, quem as não tem? E pensando nisso, irmãos, é interessante olharmos para o Novo Testamento. Não sei se os irmãos pararam algum dia para perceber que nós temos no Novo Testamento 27 livros. E dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. E mesmo nos outros 6 que não são cartas, 2 deles também têm cartas, contêm cartas. O livro de Apocalipse e o livro de Atos não são cartas, mas lá dentro nós encontramos também cartas. Portanto, carta parece ser um estilo literário muito importante do Novo Testamento. As cartas tornaram-se comuns na região do Oriente Próximo, portanto, na zona onde o cristianismo surgiu e cresceu, sobretudo depois do aparecimento do papiro, que era algo que facilitava, não é, a escrita. Os papiros que eram preparados a partir de um material próprio do Egito facilitavam, tornavam leve e durável o transporte de comunicação. E principalmente nos lugares secos, porque o papiro não suportava a umidade, houve material escrito desta forma que durou muitos e muitos séculos. E nós temos hoje papiros de já milénios atrás. E alguns destes que nós encontramos são cartas. Inclusive alguns são esboços das primeiras cartas que foram escritas no cristianismo. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Numa das cartas, provavelmente a primeira carta do apóstolo Paulo, não há certeza absoluta, mas é muito provavelmente a primeira carta do apóstolo Paulo e uma das primeiras cartas, os primeiros escritos do Novo Testamento, que é a primeira carta que Paulo escreveu à igreja que ficava em Tessalónica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Só para comatar a curiosidade dos irmãos, existe apenas um debate entre os estudiosos e a única carta que poderia ser anterior a esta seria a carta aos Gálatas. Mas a maioria acredita que a carta aos Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses são as primeiras que Paulo escreveu. E nós lemos assim nos primeiros versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo e Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós,
fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Até aqui, irmãos. Estamos no ano 50 ou 51 da era cristã. Isto significa que tinham-se passado apenas 20 anos, aproximadamente, desde a morte de Jesus, da sua ressurreição, do seu regresso ao céu e do início da igreja cristã. E, no entretanto, o cristianismo já se espalhara por uma parte significativa do Império Romano. Paulo passara por esta cidade, a cidade de Tessalónica. Ele vinha de Filipos e ali, em Tessalónica, surgiram alguns convertidos, deu-se início a uma nova igreja, mas Paulo não teve tempo para firmar a igreja em termos doutrinários. Houve uma perseguição imediata, ele teve que fugir. E então, preocupado com a igreja de Tessalónica, com o seu coração inquieto como pastor que era, ele escreve uma e depois outra carta a esta igreja para ajudá-los a entender de uma maneira um pouco mais profunda as verdades espirituais do cristianismo que eles tinham abraçado. Eu gostaria de estudar, ler, entender as verdades espirituais desta carta junto com os irmãos. Mas hoje, antes de nós entrarmos no seu estudo mais pormenorizado, eu queria olhar para os irmãos para este estilo e pensar no que ele pode representar para nós. Olhe para esta carta e o seu começo. Claramente, é fácil nós entendermos que estamos diante de uma carta. Há uma identificação clara de um remetente, aliás, um remetente em grupo, são 3, Paulo, mas ele identifica que Silas e Timóteo, seus companheiros de viagem, estão com ele. Há a identificação de um destinatário, ou seja, a igreja dos Tessalonicenses, e há uma saudação inicial. Não há dúvidas de que estamos diante de uma carta. E o que é que isso significa para nós? Pense comigo, irmãos. Primeiramente, uma carta revela o desejo de estar presente. Quando nós enviamos uma carta é porque nós não podemos ir pessoalmente, regra geral. Se nós pudéssemos ir, nós não mandávamos a carta, íamos nós mesmos. Mas é um bocadinho mais fácil, mais leve, mais barato enviar a carta do que fazer uma viagem, por exemplo, para o outro lado do mundo. A carta é uma maneira de me fazer presente, sem poder estar lá eu, em carne e osso. Quando eu não posso me deslocar por várias razões, então eu envio uma carta. E esse é um dos valores extraordinários que as cartas têm. Quando eu recebo uma carta, eu estou recebendo de alguma maneira algo que simboliza o desejo da pessoa que me enviou a carta de estar comigo. Aquela pessoa se faz presente. Um bocadinho dela está conosco. E essa é uma das razões pelas quais nós valorizamos uma carta que recebemos de alguém que amamos, porque representa um pouco daquela pessoa comigo. Este desejo, esta vontade de estar presente, mistura-se com o papel, viaja a distância necessária e chega até a outra pessoa. Pense nisso, irmãos. Tantas cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas por escritores humanos, mas o seu autor verdadeiro e genuíno é o Senhor. E Ele escreveu estas cartas, ou Ele inspirou estas cartas para que elas fossem escritas a nós. E desta maneira, e ao enviar-nos estas cartas, e ao fazer com que elas cheguem a nós, o Senhor de alguma maneira está mostrando o seu desejo de estar presente conosco. Uma carta é uma forma de dizer, eu gostava de estar aí, eu quero estar aí. Segue esta carta para provar isto. Ler as cartas é uma forma de sentir um pouco a presença do Senhor em nossas vidas. Esta manhã ainda falávamos sobre isso. E falávamos sobre a necessidade de buscarmos a presença do Senhor conosco. Quer sentir, quer experimentar a presença do Senhor? Leia as suas cartas de amor. Elas foram escritas para que você pudesse perceber, entender, sentir de alguma maneira, experimentar a presença do Senhor consigo. Mas as cartas revelam normalmente uma ligação pessoal.
uma ligação mais próxima. É claro que as cartas podem ser formais. Há cartas que são cartas de negócios, nós abrimos e elas dizem-nos muito pouco. Há cartas que são enviadas aos molhos, não é? São feitas em grande quantidade para uma quantidade enorme de pessoas, mas nós não estamos falando destas, não são estas que estão aqui nas nossas mãos. Estamos falando sobre cartas pessoais. Aquelas que realmente chamam a atenção e entram na história são cartas pessoais e são cartas de amor. Cartas de amor entre pais e filhos. Achei interessante que, conversando com o Gabriel, no seu estudo da história e no caso da arqueologia, ele estava comentando comigo de algumas cartas que foram encontradas em alguns lugares remotos ao fazer a pesquisa dos achados romanos. E encontraram num certo lugar, junto à muralha de Adriano, que fica lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, muralha que foi construída pelos romanos para tentar proteger a colónia romana dos povos bárbaros do norte. Houve um local em que encontraram uma grande quantidade de cartas. E eu, avaliando aquelas cartas todas, havia muitas cartas de negócios, com ordens, mas as que ficaram preservadas e chamam a nossa atenção são as cartas de amor. E há uma carta de amor muito interessante, escrita por uma mãe ao seu filho. Uma mãe romana que escreve uma carta a um filho, soldado romano, que tinha sido deslocado lá para a Grã-Bretanha. Imaginem naquele tempo, irmãos, não é? Ir lá para a Inglaterra naquele tempo devia ser assim para o fim do mundo. E aquela mãe manda uma carta, e entre as coisas que ela diz na carta, ela pergunta: eu espero que tenhas recebido as meias de lã que te mandei. Coisa bonita, não é, irmãos? Mãe é sempre mãe. Mãe há 2000 anos atrás e mãe agora é tudo a mesma coisa. Aquela mãe tinha feito meias especiais porque ouviu dizer que lá onde o filho estava era muito frio e para que ele pudesse suportar o inverno ela mandou. São cartas de amor que mostram uma ligação pessoal. Amor entre pai e filhos, cartas de amor entre amigos, cartas de amor entre amantes, entre o amor de um homem e de uma mulher, cartas que expressam uma proximidade especial e única. Cartas que falam sobre a ligação que existe entre as pessoas. Cartas de amor não são escritas para toda a gente. Não se envia cartas de amor a toda a gente. Elas são escritas para muito poucos, escolhidos a dedo. Não é para qualquer pessoa que eu as possa produzir. Elas revelam esta ligação especial. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Ao enviar as suas cartas para nós, o Senhor mostra a sua ligação conosco. Ele mostra a proximidade que existe entre nós. Ao mandar-nos as suas cartas, o Senhor está mostrando o quanto Ele valoriza esta proximidade que existe e essa ligação que nós fizemos com Ele. Porque um dia nós compreendemos a nossa situação de pecadores. Um dia percebemos que o amor de Deus tinha preparado a salvação para nós. E um dia nós aceitamos esta salvação. Um dia nós dissemos ao Senhor: perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu por mim. E ao entrar nesta ligação passamos a ter um contato único. E então o Senhor nos manda cartas de amor para mostrar a ligação que existe entre nós. Mas mais, irmãos, uma carta revela de um modo muito especial o coração do seu autor. Entre todos os tipos literários que alguém pode produzir, aquele que mostra mais o coração do autor é uma carta. O indivíduo pode escrever um tratado, ele pode escrever uma tese, ele pode escrever um romance, ele pode escrever um livro histórico, ele pode escrever uma novela, ele pode escrever tantas coisas, mas nada revela tanto o seu íntimo como uma carta. É por isso que muitas vezes as cartas são usadas para expressar aquilo que até temos dificuldade de falar oralmente. Não sei se já aconteceu consigo, mas às vezes nós queremos dizer alguma coisa e parece que as palavras não é? Já lhe aconteceu de ensaiar e depois na hora H chega lá na frente da pessoa e a gente troca tudo e as coisas não saem como a gente queria e tínhamos planejado de uma maneira e sai de outra. Então chega um momento que a gente: não, espera aí, eu vou escrever. Já lhe aconteceu? Eu vou escrever, que é para os meus... Porque quando eu começo a falar, parece que os meus pensamentos ficam confusos. Eu quero escrever porque eu quero expressar o meu coração de fato. Então nós escrevemos. E às vezes até mandamos uma carta para alguém que está perto. Isto é muito comum acontecer quando há apaixonados, não é? Há medo às vezes de que o outro não receba bem. Então nós expressamos o que sentimos por escrito para poder mandar ao outro a ver o que é que acontece.
mas ao escrever colocamos ali o nosso coração. Parece que as ideias e as expressões do nosso coração ficam mais claras, ficam mais fáceis de entender, ficam mais identificáveis quando nós as colocamos por escrito. Oh, meu irmão, pense nisso. Ao nos mandar cartas, o Senhor abre o seu coração e nos revela aquilo que está dentro dele. É por isso que as cartas são tão emotivas. Já reparou a emoção que transpira das cartas que nós encontramos no Novo Testamento? Elas não são um texto seco e distante e frio, são cartas. Falam de emoção, falam do coração, falam da preocupação. Mais do que o livro histórico, mais do que o livro profético, que evidentemente tem o seu valor, as cartas falam do coração, do sentimento, expressam-nos o amor de Deus. O Senhor usa essa literatura para mostrar o seu coração a nós. Quer conhecer o coração do Senhor? Leia as cartas que Ele lhe enviou. Mas as cartas, irmãos, também revelam temas específicos. Normalmente não se escreve uma carta se não há alguma coisa especial em mente. As cartas não falam de coisas abstratas necessariamente, ou normalmente não, elas falam de assuntos específicos. Mesmo as cartas de amor não são filosofia, estão a tratar de coisas que são específicas e próprias da vida. As cartas de amor falam de problemas reais, falam de sentimentos verdadeiros, falam até de beijos e abraços concretos e não abstratos. Cartas servem para resolver problemas, servem para tirar dúvidas, servem para esclarecer dificuldades. Cartas levam esperança, alegria, transportam a certeza de dias melhores. Cartas tratam de coisas concretas. Pense nisso, irmãos. Quando nós lemos as cartas que encontramos no Novo Testamento e que o Senhor inspirou para que chegassem até nós, elas tratam sobre assuntos específicos da vida cristã, da nossa vida pessoal e da vida da igreja. Já percebeu o quanto, ao ler as cartas, nós nos identificamos com elas? Recentemente estávamos aqui mencionando a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 7, quando Paulo fala da sua luta interior, ele diz: eu quero fazer e não consigo. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas como é que é possível? Isto dentro de mim parece uma guerra. E nós lemos a carta, ouvimos a expressão de Paulo e dizemos: eu entendo, identifico-me com ele. Cartas tratam de coisas específicas, tratam de assuntos concretos. Não se detêm apenas em teologia profunda, mas apelam ao dia a dia, ao cotidiano, resolvem muitos dos diferendos e das dúvidas que existem em nós. Na carta ou nas cartas que o Senhor nos envia pelo seu Santo Espírito e na sua revelação, nós encontramos verdades práticas que nos fazem chegar mais perto daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma carta é um presente para eu guardar e recordar. Uma das grandes vantagens das cartas é exatamente esta, irmão. É que as cartas podem ser guardadas, relidas, decoradas. Eu senti a tentação, mas depois resisti, de trazer aos irmãos uma carta de amor e ler, mas depois era algo pessoal e achei que não devia fazê-lo, mas eu as tenho lá em casa, estão guardadas numa caixinha especial e de vez em quando é bom relê-las, porque isto é uma das características das cartas de amor, nós podemos guardá-las e lê-las outra vez. Quando nós dizemos coisas e temos momentos especiais que provavelmente já aconteceram consigo, já reparou que nós não conseguimos reviver aquele momento? É muito difícil. Talvez já tenha acontecido consigo, de haver alguma experiência muito boa, de um local onde foi, de algo que viveu num certo local, e a certo momento nós tentamos replicar a experiência, mas parece que nunca é a mesma coisa, não funciona da mesma maneira. Até em relação aos gostos, nós mudamos. Já lhe aconteceu de ter, por exemplo, um prato favorito ou um doce que eu gostava imenso e passam-se anos e anos e anos e você sempre a pensar: puxa, mas aquela comida naquele local era tão bom, e passado um tempo muito grande você volta lá, experimenta e diz: mas não era bem isto.
Parece que não é exatamente a mesma coisa. Experiências são difíceis de ser repetidas, mas as cartas, oh irmãos, que vantagem as cartas têm. Porque as cartas são guardadas e nós podemos reler as cartas. E quando nós lemos, a expressão do coração continua lá, da mesma maneira que estava no início. E quando nós relemos uma carta, tudo aquilo que se tinha em mente expressar da primeira vez é expressado novamente da mesma forma. E as mesmas emoções que foram despertadas em nós da primeira vez podem ser despertadas desta vez, porque foram guardadas. São palavras que estão mantidas eternamente. Pense nisso, meu irmão. As cartas de amor que o Senhor nos enviou estão aí, para você ler. Elas mantêm o mesmo valor, a mesma intensidade, a mesma capacidade de mudar as nossas vidas, passados séculos. Estão guardadas. E ao lê-las, nós podemos ouvir novamente o coração do Senhor para nós, da mesma forma que os seus servos ouviram lá no início, quando os Tessalonicenses, pela primeira vez, desenrolaram aquele papiro, abriram aquele pergaminho e ouviram estas palavras: Paulo, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Paulo não previa que as suas cartas se tornassem objetos tão venerados. Ele não podia imaginar a importância que estas cartas iam ter para nós. Ele não preparou um tratado de teologia, porque não era esse o desejo do Senhor. Quando Deus quis que nós conhecêssemos a sua vontade, quando Deus quis que nós conhecêssemos o seu coração, quando Deus quis que nós percebêssemos o seu propósito para as nossas vidas, quando Deus quis nos dar a doutrina básica, a teologia que serve de fundamento para a nossa vida pessoal e a vida da igreja, Ele não inspirou os seus servos a escrever tratados de filosofia e teologia. Ele os inspirou a escrever cartas. Cartas de amor. E num estilo carinhoso, próximo, pessoal, esclarecedor, inteligível, o Senhor expressou e nos mostrou o seu amor. Cartas de amor. Quem as não tem? Você tem. Estão na sua mão. São cartas que lhe foram transmitidas pelo amor maior daquele que nos criou, daquele que deu a sua vida para nos salvar, daquele que está preocupado em dar sentido às nossas vidas. Estas cartas estão à sua disposição. Não perca a oportunidade. Leia. Veja o quão extraordinárias elas são. Se quiser, conosco, a partir do próximo domingo, estaremos olhando para esta carta em particular, com algum pormenor, procurando entender todas estas riquezas que o Senhor nos transmitiu. Mas que você não espere até domingo para ler as cartas de amor. Pode começar esta noite. Só depende de si.